Vamos lá, continuar nas nossas aulas? Ótimo, então agora aqui eu estou para falar de inovação, como eu já tinha anunciado na aula passada, né? Inovação também é um outro instituto aqui do Adimplemento, um curto, né? Curto, mas com alguns detalhes muito importantes, assim como os outros que foram falados aqui. E aí nós vamos falar da inovação, depois da compensação e da confusão, visto que a remissão já foi falada em sala de aula, né? Olha, inovação, quando a gente diz inovar, isso significa criar algo novo, não, inovar. Eu vou criar algo novo do que já existe. E esse termo é o mesmo aqui que serve aqui para o direito civil. Então, inovação é criar uma outra obrigação, né? Então, uma obrigação nova para extinguir aquela obrigação anterior. Então, existe uma obrigação e aí eu crio uma obrigação nova que ela vem substituir a obrigação anterior. Isso é a inovação. É uma substituição de uma obrigação por uma outra obrigação nova, diferente da que existia. E é por isso que eu não quero, de forma alguma, nem para as nossas aulas, nem para a profissão suas, que vocês venham a confundir a inovação, concessão. Não. Porque o intuito da inovação, diferentemente da sessão, a sessão você transmite nos mesmos termos, né? Um determinado direito. E aqui não tem nada a ver. Aqui é uma obrigação nova, ou seja, acabou, se extinguiu toda a relação anterior que um dia veio a existir. Criou-se novos termos, novos objetos ou novas partes, né? Então não tem que se falar em sessão, porque é algo novo, desprendido aí, né? Não sei se a palavra está correta, mas livre aí de qualquer termo da obrigação anterior. Então, extingue-se a obrigação primitiva e cria uma nova, né? Na verdade, se cria a obrigação nova para extinguir aquela obrigação anterior. A inovação, ela tem um duplo sentido, porque veja bem, ao passo que ela cria uma nova obrigação, ela extingue com a anterior. Ela cria para extinguir. É o contrário, ela não extingue para criar, ela cria para extinguir uma anterior. Por isso que ela tem duplo sentido. O primeiro sentido dela é o instintivo, é o de extinguir a obrigação. Ela acaba com aquela obrigação originária. E o segundo sentido é o gerador. Ela gera uma nova obrigação, ela cria uma outra obrigação com outro objeto ou com outras partes que a gente verá aqui no decorrer. Então, ela tem o duplo sentido, o sentido instintivo e o sentido gerador. Finaliza uma obrigação para que venha nascer uma outra obrigação aqui no mundo jurídico. Olha, diferente do pagamento, a inovação, ela não produz ali uma satisfação imediata. Porque o pagamento, você paga, satisfez ali, né? Satisfizeram, deram por satisfeitas a todas as partes. Né? A obrigação se deu por satisfeita. E aqui na inovação, não. Porque ela é um modo instintivo não satisfatório. Pensa comigo. O credor, quando substitui-se o devedor, né? Vocês conseguem entender que ali ele não satisfez? Ele não recebeu o crédito. O que ocorreu, na verdade, ali foi uma troca e ele recebeu apenas um novo crédito. Ou se viu no direito de cobrar de uma outra pessoa, de uma nova pessoa. Então, ele não recebe a prestação. Ele apenas adquire um outro direito de crédito ou passa a ter ali o direito de exercê-lo contra uma outra pessoa. Veja só. Para o credor não vai estar satisfeito, ele não vai ter recebido o pagamento. Vai mudar só a situação ali. Ou ele vai estar lidando com uma outra pessoa, ou ele terá um novo objeto de obrigação. Na verdade, não haverá uma satisfação diferente do pagamento, que é o que a gente viu.
Quando a pessoa paga ou executa um serviço, acontece ali a satisfação de imediato. Aqui na novação, não. O credor, ele não se vê de imediato satisfeito ali. Então, a novação, ela tem uma natureza contratual. Por quê? Ela nunca se dá em decorrência de lei. A novação, ela tem natureza contratual exatamente porque ela só se opera mediante a vontade das partes. As partes têm que consentir, têm que pactuar. Não existe uma lei que vem e fala que a pessoa é obrigada a novar, né? É por força de contrato. Por isso que a natureza dela é contratual. Por isso que aqui, o que se observa é o animus novandi. É a intenção que a pessoa tem de acabar com a obrigação anterior e realizar uma nova obrigação, né? Então tem que sempre analisar o animus novandi, a vontade de gerar uma nova obrigação. E aí nós falaremos dos requisitos da novação. E ela apresenta 3 requisitos. O primeiro dele é que exista uma obrigação anterior. Óbvio, não é, gente? Para que uma nova obrigação supere, na verdade, para que exista uma nova obrigação, ela precisa superar uma obrigação anterior. Então, ela não será nova, né? Ela não será uma nova obrigação, porque ela não está vindo para superar uma obrigação anterior. Então, nós precisamos ali que exista uma obrigação anterior. O segundo requisito é a constituição de uma nova obrigação. E aí eles se encaixam, né? Nós temos aqui uma obrigação anterior que será extinta, né, pela constituição dessa nova obrigação. Então, uma nova obrigação virá aqui extinguindo a obrigação anterior. E aí pode recair sobre o objeto ou sobre os próprios sujeitos envolvidos. E nós vamos ver com maiores detalhes quando a gente falar das espécies da novação. Então, primeiro, o que nós temos? Existe uma obrigação anterior, né? Porque exatamente é sobre isso que a novação versa. É sobre a substituição. Então, nós precisamos que exista uma obrigação anterior, né? E aí vocês dão uma olhadinha no artigo 367 que vai falar bem bonitinho sobre a existência aí dessa obrigação anterior. E o segundo é que constitua-se uma nova obrigação, né, extinguindo aquela anterior, e pode recair sobre o objeto, sobre a pessoa. E o terceiro é o mais importante, que é a vontade de inovar, o animus novandi. É a vontade. Sabe por quê? O credor, ele tem que ter ciência de que quando ele aceita novar, quando ele consente, ele está abrindo mão de todos os direitos que ele tinha daquela obrigação primária, né? Aquela obrigação anterior. Então ele tem que ter consciência. Por que ele aceita? Mas sabendo ali, né, ele aceita sabendo ali que ele tem que renunciar àquele crédito anterior. Todas as possíveis vantagens que possa existir ali naquele crédito anterior, né? Então, por fim, nós falaremos das espécies de inovação. E nós temos a espécie objetiva, a subjetiva e a mista, que são também extremamente simples. Na espécie objetiva, o que ocorre é uma alteração do objeto da obrigação. É um exemplo. Eu devo uma pessoa, e foi o mesmo exemplo que eu usei aqui quando eu falava da ação, eu devo uma pessoa, e aí eu devo um dinheiro, uma quantia de dinheiro. Eu não tenho aquele dinheiro, estou impossibilitada de pagar, né, em dinheiro. Aí eu vou até ela e ofereço pagar mediante serviços, né, fazer alguma coisa, prestar um serviço. E aí, dentro da qualidade que eu tiver, né, da minha profissão, eu posso oferecer serviço advocatício, etc., ou qualquer um outro tipo de serviço. Nem sei se o Código de Ética permite, né, eu inovar aí mediante meu serviço. Mas então, é só a título de exemplo mesmo. A segunda espécie é a espécie subjetiva. Se não é objetivo o que muda o objeto, aqui o que altera são as partes. Tanto o devedor, né? E nós estamos aí falando de uma inovação subjetiva passiva, ou o credor. Aí já é inovação subjetiva ativa. Aqui o que muda são os sujeitos. Aí a gente supõe um pai que vê o filho devendo, vai até uma loja e fala, bom,
vamos inovar, né? Posso fazer uma inovação aqui e aí eu mudo, eu passo a te dever, ao invés do meu filho, né? Então, o credor terá aí um outro devedor, uma pessoa nova na relação, né? Mas aí será uma nova obrigação, inovada, né? Uma inovação. E por fim, a espécie de inovação mista que a doutrina fala, que chama de inovação mista, porque ela é um misto dos dois, tanto a objetiva quanto a subjetiva. Ocorre os dois. Aí nós pegamos o pai, que vai até a loja, entrar em contato ali com o credor para inovar, e aí fala, bom, meu filho está devendo, eu quero substituí-lo. Só que em contrapartida eu não tenho dinheiro para pagar. E eu quero pagar com o meu serviço. O pai é pintor, o pai é alguma coisa do tipo, né? Fala, bom, eu executo uma obra, faço alguma coisa, sou engenheiro e tal. E ele oferece o serviço deles. Por isso que ela é mista. E aí, eu trago a novidade aqui da súmula 214 do STJ pra gente finalizar. O que acontece? Ela versa sobre o artigo 364, quando existe um fiador. É só fazer uma ressalva aqui pro fiador. Quando existe o fiador e o fiador não está de acordo com a inovação, então ele não vai responder por essa nova obrigação, pelas consequências da nova obrigação, né? Resultantes aí dessa nova obrigação que ele não anuiu. Então, se ele... Porque o 364 diz, a inovação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Mas o fiador e ele não anuiu, então não tem que se falar também, né? Ele, já que não assentiu com essa nova situação, não tem que se falar da responsabilidade dele perante a nova obrigação. Certo? Então, é isso aí. Eu ia fazer uma revisãozinha, mas aí vocês voltam o vídeo, dão uma olhadinha novamente, anotem as legendas que eu estou tentando colocar e finalizamos assim.